Saudações e bem-vindo. Moçambique celebra a retirada do país da lista cinzenta da instituição que cuida, portanto, de assuntos financeiros a nível internacional, GAFI. Portanto, é um exercício que marca o fim de todo um longo trabalho que durou cerca de 3 anos. Em frente deste exercício esteve o professor Luís Cesarelo, que vai nos trazer o testemunho de tudo quanto se fez, se estamos ao fim de uma caminhada ou iniciam novos desafios e tudo que há em volta, portanto, desta problemática. Professor, é bem-vindo para esta conversa nos próximos minutos. Como é que o processo da negociação da retirada de Moçambique da lista cinzenta da GAFI começa? Muito obrigado, saudar a todos os telespectadores da Strong Life TV e dizer que, olha, antes de eu começar a fazer o historial, é justo primeiro felicitar ao governo pela sábia condução deste processo, condução política, com condução técnica e, sobretudo, o grande cometimento que teve para que nós pudéssemos chegar aonde estão. Numa segunda linha, é justo, não é, felicitar a sábia condução do Comitê de Alto Nível por Sua Excelência a Primeira-Ministra, a doutora Bem-vinda Levi, não é? Que com muita sabedoria, com muita mestria e com toda a sua experiência de juíza, soube sempre moderar, não é, os momentos e de impor dinâmica, impor alegria e também correções, não é, que se pretendiam para que o processo pudesse avançar. De igual modo, não é, a Sua Excelência a Ministra das Finanças, né, que tutela o Comitê Executivo de Coordenação, ou seja, é, no fundo, a gestora técnica executiva deste processo, sobre o processo de monitoria, não é? Porque o Comitê Executivo de Coordenação está sob sua tutela, não é? É também mister felicitar a todos os pontos focais dos ministérios, dos aplicadores da lei, dos supervisores, não é? Que souberam dirigir com muita sabedoria, com muita mestria, as suas equipas técnicas. Portanto, é de louvar, é de reconhecer o seu engajamento, a sua dedicação, a sua tolerância, não é, para que tudo aquilo que foi determinado desde o Conselho de Ministros ao Comitê de Alto Nível, por Sua Excelência Ministra das Finanças, pelo Comitê Executivo e de uma forma mais global pelo Plano de Ação do GAFI, não é? Isto só foi possível ser aplicado graças aos pontos focais, repito, a sua entrega, a sua incondicional dedicação. Naturalmente, não podemos deixar de felicitar igualmente aos técnicos, porque os pontos focais são os elementos executivos, mas isto era materializado para o outro tecido. Mas este exercício começa no governo anterior, não neste. Eu vou chegar lá, ainda estou a felicitar todos aqueles que são a causa desta vitória. E, naturalmente, a sociedade civil, as organizações sem fins lucrativos, não é? Também devemos felicitá-las pelo seu engajamento, pelo seu trabalho, não é? Pela sua entrega neste processo, desde a revisão legislativa, desde a concessão e elaboração da Avaliação Nacional de Risco de Financiamento ao Terrorismo pelas organizações sem fins lucrativos, não é? E de todo este compromisso, esse comprometimento de trabalho que tiveram com o governo, não é? O mesmo se coloca ao CTA, não é? Na sua dimensão de participação ativa em todos os processos. As ordens de advogados de Moçambique, ordens de contabilistas, que também tiveram um movimento. Ora,
Todos estes que eu elenquei, e se falhei algumas minhas desculpas, são os verdadeiros vencedores, são aqueles que criaram, que trabalharam no seu cotidiano para que Moçambique hoje pudesse conhecer este resultado. Não é? E a terminar os agradecimentos para entrar na pergunta que me colocou, diria que o papel da comunicação social foi determinante, não é? Portanto, cada artigo publicado, cada crítica construtiva feita, cada crítica em termos de elogio, de apoio, todos esses elementos contribuíram para nos despertar as consciências e também deixar-nos um certo alívio na alma para poder continuar. Feitos os agradecimentos preliminares, já entrando diretamente para a pergunta, a resposta à pergunta, este processo começa em 2019, a altura em que se faz o relatório de observação mútua, a que o GAFI designa MER, não é? E este relatório é aquele onde os países são avaliados em todas as suas componentes, enquanto aplicação de lei, ou seja, resumidamente, em termos da conformidade e da efetividade. E, no fim, é produzido um relatório se o país, não é, possui ou tem uma conformidade, ou seja, sejam diversas instituições, os aplicadores da lei, os supervisores, as instituições não financeiras, estão ou não estão conforme os padrões que se requerem. Ora, como nós já sabemos, o resultado saiu em 2021 e o resultado foi ter apontado, embora os progressos do governo, embora os desenvolvimentos que foram feitos, mas eles foram considerados insuficientes, não é? E daí que Moçambique foi colocado na lista cinzenta. Ora, esta lista cinzenta, não é, é uma lista em que os países vão, são identificadas as deficiências, para o nosso caso eram 26 atividades, e estas deficiências são transformadas num plano de ação. E este plano de ação o país deve cumprir em 2 anos. E é obrigatório também de 3 em 3 meses prestar relatórios de progresso. Por isso é que se chama vigilância reforçada. Ou seja, tens as ações, sabes o que deves fazer, tens uma monitoria reforçada por uma entidade chamada John Group, onde estão todos os especialistas de todo o mundo para cada uma das áreas. Então, o país, de 3 em 3 meses, tem que reportar a sua situação de progresso. E à medida que reporta os seus relatórios de progresso nas reuniões designadas face-to-face, não é? Face-to-face, o John Group, portanto, que é a organização que tem a função de controlar, vai dizendo se tu cumpriste o que te falta cumprir, e logo que tu acabes de cumprir, és retirado da lista cinzenta. Portanto, dizer que quando recebeu-se a 22 de outubro de 2022 a comunicação de que Moçambique entrou na lista cinzenta, o governo, a 6 de dezembro de 2022, portanto, veja, outubro é comunicado, e tempestivamente o governo, a 6 de dezembro de 2022, na 42ª sessão do Conselho de Ministros, aprova a estratégia. Ou seja, a preocupação do governo foi desde logo o seu cometimento, desde logo dizer que vamos trabalhar para cumprir com as nossas deficiências, não importa olhar para trás. Mas por que fomos parar na lista cinzenta? Por conta das tais deficiências que foram encontradas em termos da conformidade técnica e da efetividade. Ou seja, vamos dizer que, embora nós tivéssemos tido
desenvolvimentos ao nível da investigação, ao nível da supervisão, ao nível das avaliações nacionais de risco, não foram consideradas suficientes para cobrir aqueles elementos. Daí que era necessário, vamos dar muito concretamente o exemplo, nós não tínhamos até a altura a Avaliação Nacional de Riscos Nacional, não tínhamos até a altura a Avaliação Nacional do Risco de Financiamento ao Terrorismo, não tínhamos até ao momento as estratégias de combate ao branqueamento e de financiamento ao terrorismo. É disso que estamos a falar. Então, todas estas questões foram colocadas em 26 atividades. O governo, na 42ª sessão do Conselho de Ministros, disse: vamos resolver. Comprometeu-se em fortificar o seu sistema de prevenção e combate ao branqueamento de capitais. Daí que é aprovada uma estratégia de remoção de Moçambique da lista cinzenta, mas com o objetivo fundamental, né, deve-se ressalvar, e aqui está o grande ganho do governo, a grande visão do governo está aí, é que não vamos trabalhar para sair da lista cinzenta, mas vamos sim criar sustentabilidade nas nossas instituições para criar um sistema de prevenção e combate ao branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo e a proliferação das armas de destruição em massa. Este paradigma, que parece insignificante, é uma das chaves fundamentais para o sucesso, porque não se trabalhou, por exemplo, só para se fazer inspeções, não se trabalhou só para se fazer investigações e apresentar que já saímos de 0 a 5, ou de uma inspeção a 10, não. Criou-se um sistema robusto, consistente, junto às nossas instituições para poder-se avançar. Ou seja, houve uma capacitação de recursos humanos, incremento dos recursos humanos, formação dos nossos recursos humanos, houve incremento financeiro do TOS. Ainda é insuficiente tudo isto que eu estou a dizer, não é? Ainda há que trabalhar, mas o papel que o governo assume neste processo é dotar de formação, melhorar os recursos humanos, dotar de meios financeiros, podem ser insuficientes, sim, e continuarão sempre a ser insuficientes, não é? Dotar as nossas instituições de capacidade tecnológica, não é? Então, é na conjugação e na formação deste sistema sustentável que essas 26 ações foram resolvidas. Então, o governo, ao adotar, a dizer que sim, não vamos trabalhar apenas para sair da lista cinzenta, mas a criação de um sistema de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, não só consolidou, fortificou, capacitou as nossas instituições, não é? Tornando-as mais resistentes, não é? Mas também foi resolvendo as 26 ações que assumiu com o GAFI. Podemos concluir que neste momento Moçambique está absolutamente isento de atividades inerentes ao branqueamento de capitais, ao financiamento do terrorismo? Eu não diria, quando diz totalmente isento, quer dizer que não haverá. Isso não é verdade. Não é? O bem sempre anda acompanhado do mal. Veja que o GAFI já existe nos anos que existem, porque mesmo nos outros quadrantes, nas outras sociedades em que há controle, estão sujeitos ao MER. Essas práticas vão do comportamento das pessoas. E o comportamento das pessoas não é algo que o governo ou os Estados possam controlar. Não é? Isto é como o crime. Não é? Ele está aí. Não é? É mesmo bíblico também, não matarás, mas mata-se. Mas tudo se faz para não matar-se. Não é? Então, dizer que não. Objetivamente, esse ato ilícito, que nós não queremos que exista, há de permanecer. Porém, o que estamos a dizer é que hoje existem melhores mecanismos, melhor capacidade de formação, melhor capacidade de intervenção das instituições, de detectar essas práticas, de investigar essas práticas, de acusar aqueles que caiam nesses atos e essas práticas ilícitas,
e, sobretudo, não é, fazer a recuperação dos seus ativos. Professor Cizerilo, o que é que custou ao país estes 3 anos na lista cinzenta? Há ganho, há perda, primeiro que tudo, há perda reputacional. Não é? Ao entrar na lista cinzenta, está-se a dizer que há fragilidades, quer dizer, usemos a metáfora da lavandaria, não é? O que é que nós levamos para a lavandaria? Roupa suja. Então ela tem que passar por aquelas máquinas para sair limpa. Então significava que as nossas instituições eram frágeis, o nosso dinheiro não era confiável, não é? O nosso dinheiro não era confiável, e nesse sentido a questão reputacional era baixa, não é? Num segundo momento, não é? O nível de confiança dos nossos investidores também era baixo. Ninguém vai investir num país que sabe que não tem segurança da sua moeda, da sua estabilidade. Não é? Terceiro, também sob o ponto de vista econômico, não é? O nível das nossas importações do exterior para cá, de acordo com cada um dos países, poderia ficar mais dificultada ou menos dificultada. Porque reparem uma coisa, quando se está na lista cinzenta, ainda não existem restrições aplicadas pelo GAFI, aquilo a que se designam de contramedidas. Não, ainda não existe. Só se começa a aplicar as contramedidas quando, durante o processo, o John Group, neste caso, ou o GAFI, de forma geral, se quisermos assim entender, se apercebe que o país não quer aplicar, ou seja, que não há vontade política, que não estão a ser aplicadas as questões. Então, como forma de intermédia, de pressionar os países a cumprirem, a despertar-se, eles aplicam contramedidas. Não é? E as contramedidas, por exemplo, uma delas poderia ser os nossos cartões de crédito deixarem de funcionar. Não é? E deixariam de funcionar aonde? Por imposição dos mercados internacionais. Não é? Ou seja, a partir do momento em que o GAFI lançasse a contramedida, todos os cartões, os países, portanto, que seja da União Europeia, seja das Américas do Norte, do Sul, da África, não é? Então, retirariam os nossos cartões de circulação. Não é? Por exemplo, o nível de importação, qualquer que fosse, não é? Que normalmente pudesse durar entre 1 mês, 2, 3 meses, não é? Que é o que dura mais ou menos as transições, passariam a levar 1 ano, 2, porque 1 ano no mínimo, 2, estou a exagerar, por conta do escrutínio, não é? Do due diligence, que o país estaria sujeito a passar. Então, todos estes elementos, não é, estaríamos sujeitos a eles. Mas assegurar, mais uma vez, que pela sábia condução do governo, pela sábia participação dos pontos focais das equipas técnicas, dos órgãos de comunicação social, Moçambique, de 3 em 3 meses, apresentava os seus relatórios e de 3 em 3 meses apresentava evolução, apresentava progressos, e por isso é que em 2 anos e 3 meses, 2 anos e 3 meses, não 3 anos, não é? Em 2 anos e 3 meses o país cumpriu com as 26 ações e nunca foi sujeito, nem nunca esteve sujeito à aplicação de contramedidas. O país cumpriu os 26 pontos e, em resultado, saiu da lista cinzenta. É o fim de uma caminhada? Não. Como é que é o processo? Não é? Portanto, há 2 anos para cumprir as 26 ações, avaliadas de 3 em 3 meses, naquilo a que se designam os relatórios de progresso e com avaliação final nas reuniões do face-to-face. Depois de cumpridas as 26 ações, o GAFI marca uma reunião designada visita on-site. Para o caso do nosso país, ela ocorreu em Maputo de 8 a 9 de setembro deste ano. O que é a visita on-site? É aquela visita
onde eles vêm in loco verificar se tudo aquilo que nós informamos ao longo dos 2 anos nos relatórios do progresso existe ou não existe. Outro sim, vêm verificar o que progressos é que se desenvolveram a partir da data em que um dos resultados imediatos foi cumprido. Vamos dar um exemplo, são 11 resultados imediatos. 11. Vamos supor, e eles não são cumpridos todos ao mesmo tempo. Vamos supor que nós temos o resultado um que foi cumprido em maio de 2023, temos o outro, o resultado imediato que foi cumprido em janeiro de 2024, outro que foi cumprido em abril de 2023. Repare que até todos os resultados imediatos estarem cumpridos, aqueles devem continuar ou podem estar parados. Não é? Então, o que é que a visita on-site vai fazer? Além de observar na sua questão holística se o que foi dito é cumprido, mas também vai ver em particular o que é que se fez com aqueles que cumpriram antes, até a data da visita on-site. Continuaram a fazer investigações, continuaram a fazer inspeções, continuaram a aplicar a estratégia. Então, eles vão verificar estes 2 elementos. No final deste processo da visita on-site, eles regressam, produzem um relatório onde dizem se o país está ou não está capaz de sair. E todos os anos existe a plenária do GAFI. Esta nossa decorreu de 20 a 24 de outubro de 2025. No plenário há uma sessão do ICRG, portanto do grupo que coordena a questão, que vai avaliar estes relatórios da visita on-site, como também vai avaliar os relatórios dos países que ainda estão na lista cinzenta, portanto, que estão na face-to-face. O nosso relatório foi avaliado na reunião do ICRG no dia 21. Se a recomendação do ICRG, não é positiva e passa pela sessão de voto dos países, não é? Então é submetida à plenária. E a plenária, não é que vai aprovar. E a nossa plenária foi no dia 24, não é? Mas só depois dos resultados serem declarados em conferência de imprensa pela presidente do GAFI é que o país é lançado, portanto, um anúncio na página do GAFI e retira o país da lista cinzenta. Para o nosso caso, não é? Se for visitar, ou quem quiser visitar a página do GAFI, há de ver que nós já está publicada a nossa saída e, consequentemente, começa um novo caminho para nós. Vencemos uma guerra ou vencemos uma batalha? Bem, eu acho que neste momento é um momento de muita felicidade para o país, para o povo, tal qual disse Sua Excelência, o Presidente da República. Esta é uma vitória dos moçambicanos que devemos celebrar, não é? E é isso que eu penso que nós devemos ter. E mais do que, a meu ver, estarmos a discutir o passado, e mais do que nós acreditarmos que isto é uma vitória individual, porque não é, isto é uma vitória coletiva, e mais do que nós termos interrogações sobre a capacidade de trabalho que se desenvolveu durante este tempo, eu penso que o importante é olhar para o futuro. É olhar para o futuro em que sentido? É necessário melhorar estas 26 recomendações que nós tivemos. É necessário continuar a trabalhar sobre elas. É necessário fortificar cada vez mais essas. E é necessário, por via do instrumento que pode ser designado de estratégia de sustentabilidade ou estratégia, não sei qual o nome a ser dado, aonde se traçam outras atividades
que permitam que isto que nós já alcançamos, não é, se consolide, não é, e permita-nos desenvolver. Agora, uma coisa é certa, não se pode parar. Por isso é que eu prefiro não estar a responder se é uma batalha, porque batalha tem tempo limitado, é batalha e uma guerra, porque a guerra é quase que infinita, também a guerra desgasta. Não. Temos capacidade. O governo, o segundo pronunciamento de Sua Excelência, o Presidente da República, de Sua Excelência a Ministra das Finanças, do que tive a ocasião de acompanhar, o compromisso político permanece e vai continuar. Esta é, para mim, a questão fundamental. É a questão de continuidade, que é aquilo que o Gafi chama de sustentabilidade. E essa sustentabilidade, em minha modesta opinião, passa necessariamente por consolidar as 26 ações, não é? E depois traçar, vamos ver, nos diversos órgãos, quais serão as atividades complementares para tornar este processo forte, mais resiliente e que nos permite avançar com segurança e não cairmos em reincidências, porque a história de muitos países é exatamente ou festejarem demasiadamente ou se reterem no passado, não é? A querer encontrar este ou aquele elemento, não é? E não propriamente preocuparem-se com o presente e com o futuro. Porque a preocupação com o presente, que é a manutenção das 26 atividades, e o futuro são um conjunto de atividades que podem ser determinadas, digamos, por todos este conjunto de especialistas que participaram, pela a gestão política do governo, para orientar, é que darão e farão com que o país não regresse à lista cinzenta. Que risco é que pode representar o facto de Moçambique alcançar esta grande conquista ao mesmo tempo em que o país está a braços com atos de terrorismo na província de Cabo Delgado? Por outro lado, ganham consistência algumas notícias indicando estar a acontecer eventualmente branqueamento de capitais no país. Bom, o terrorismo é uma prática condenável em todo o mundo, não é? Então, é uma prática que magoa a economia, as famílias, destrói o tecido social, econômico, etc. Portanto, é uma prática nociva em qualquer sociedade. Mas o terrorismo, como fenómeno terrorismo, ele está fora da esfera do Gafi. Ou seja, o terrorismo como terrorismo, não é? Ele está dentro das esferas dos Estados nacionais e particularmente das instituições da segurança do Estado, Ministério da Defesa, Interior, CISE, que tem a responsabilidade de combater o terrorismo. O que é que cai na esfera do Gafi? Ou seja, neste caso, do Comitê Executivo de Coordenação, porque há outros órgãos que estão no mesmo domínio, não é? A PGR, o GIFIN, há vários, mas a minha autoridade de falar não é sobre esses órgãos, é apenas do Comitê Executivo. Tem a ver com a questão do financiamento ao terrorismo. Repare, é preciso ver o terrorismo enquanto terrorismo combate, que é a intervenção das forças de segurança no combate, na eliminação desse fenómeno nocivo que temos, mas outra é o financiamento, é os dinheiros que são drenados, não é, para sustentar e alimentar esse fim. Aqui é que entra a ação do Gafi das nossas instituições. E tal qual eu disse, nós fomos avaliados na capacidade de prevenção, de detenção, de investigação e vamos continuar a consolidar. Sr. Luís Tejerino, de que forma é que esta conquista se traduz na vida de cada moçambicano? É muita, não é?
desde os agentes Porque há quem econômicos. diga que esta é, digamos, uma conquista que beneficia mais algumas elites, aquelas que fazem transações com o exterior. Não, não é verdade. Eu acho que, com devido respeito às opiniões, não é? E durante o processo em que fomos fazendo reuniões de sensibilização, e algumas delas por mim feitas pessoalmente, eu dizia que este fenômeno da lista cinzenta não é um fenômeno que afeta o povo. Por isso eu fiquei particularmente muito satisfeito com o comunicado de Sua Excelência ao Presidente da República, quando dedica ao povo moçambicano, porque realmente é do povo moçambicano. Este é um processo que não perdoa ninguém. E disse muitas vezes em várias palestras de sensibilização, este é um processo que não perdoaria ninguém. Porque se o governo não tivesse tido o cometimento político que teve, e repara que volto a dizer, sendo repetido, mas é necessário que se ouça, não tivesse havido um investimento na capacidade dos recursos humanos, financeiros e tecnológicos, nos diversos domínios que eu montei, nós poderíamos estar sujeitos a contras-medidas. Então, vamos lá dizer uma coisa. Para entender que este é um problema que afeta tudo e todos. O Gafi iria anunciar que Moçambique, porque já estamos a quase a acabar as tarefas, não há nenhum resultado imediato a ser cumprido, contramedidas, suspensão dos cartões de crédito. Quem é que aplica essa medida? É o exterior. Não tem nada a ver conosco aqui. Os nossos bancos até podem deixar funcionar, etc. Mas lá fora, ao sair para fora, a ir para o seu cartão de crédito não funciona. Seja rico, seja pobre, seja ministro, seja quem for, não vai funcionar. Mas os pobres, que são a maioria deste país, não tem nada a ver com este tipo de transações. Ótimo, ótimo, ótimo. E muito obrigado pelo que está a dizer. Ótimo, não é? Agora vou chegar à metáfora que está a usar dos pobres desta nação, não é? Mas é bom que se entenda o que eu estava a dizer. Tu, que não és rico, não és político, tens um cartão de crédito e a Suazilândia não funcionava. O mesmo se passaria com o deputado da Assembleia da República, com o ministro, incluso com o próprio Presidente da República. É isso que eu quero deixar como nota tônica. Agora vamos usando a metáfora dos pobres. Moçambique é um país maioritariamente importador. Importa arroz também, não é? Agora não Até sei. hortícolas. Importa, não é? Agora importa normalmente, não é? Os óleos, não sei o quê. Levam o quê? 2 a 3 meses, como eu dizia, 1 mês. Aquele todo o sistema de pagamentos, de não sei o quê, não é isso? Então pensa, se houvesse uma contramedida, essa importação levaria quase 1 ano. Afeta ou não afeta a todos? Terias gasolina onde? Passarias a um processo de racionalização alimentar, entre outras coisas. Não é? Os comerciantes iriam inflacionar os preços todos. Este não é um processo de pobres, de ricos, é um processo que afeta a todos. E de forma igual. E de forma igual. É preciso que se compreenda isso. Não é? E este foi o acento tônico pelo qual, em todas as ações de sensibilização que nós fizemos entender às pessoas, não é? Que vamos nos engajar. Eu dizia, não digam que isso é um problema do governo, não. É sim um problema do governo, mas também é meu problema, é teu problema. Por isso é que o nosso logo, ao nível do Comitê Executivo de Coordenação, sempre foi: juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. E foi esta força,
Foi esta conjugação de esforços, foram estas múltiplas mãos que trabalharam que produziram esse resultado, que produziram um sistema resiliente, que produziram que nós não fôssemos aplicados contramedidas. Porque se tivéssemos sido aplicados contramedidas, nós íamos sentir o efeito direto de estar na lista 60. Quem sentiu um pouco o efeito indireto foi o tecido empresarial, etc. Por quê? Porque a partir do momento em que te colocam na lista cinzenta, depende dos países tolerarem, agravarem, restringirem, depende lá dos países. Há países que não, vamos lá, ainda vamos trabalhar da mesma maneira. Mas há países que não, agora vamos restringir. Então, algumas partes foram mais afetadas, usa a metáfora do povo, coisa, não foi diretamente ou não sentiu com o mesmo impacto, não é? Mas se tivéssemos crescido, não é, a contramedidas, eu gostaria de voltar a ter essa conversa contigo para ver que sim, que a tua gasolina, se calhar o teu carro não funcionaria, né? Se calhar o preço da gasolina triplicaria o preço, por aí fora. Então, este é um processo de todos nós, é um processo em que todos nós estivemos envolvidos, é um processo que todos nós construímos, por isso, muito sapientemente, Sua Excelência o Presidente da República, na sua comunicação ao país, referiu-se com muita humildade, dedico a vitória ao povo moçambicano. Porque, em minha interpretação, não vos criamos dores, e vocês trabalharam para isso. Esta aqui é a questão de fundo. Moçambique não podia ter cumprido aquilo que são os requisitos exigidos sem precisar de ser necessariamente incluído na lista cinzenta. É tal coisa que eu digo sempre, desde que fui convidado por Sua Excelência ex-ministro da Economia e Finanças, Max Tonella, a liderar o Comitê Executivo de Coordenação. Tomamos como uma política o exemplo que foi dado na 42ª sessão do Conselho de Ministros, a 6 de dezembro de 2022. Vamos deixar de olhar o passado. Vamos deixar de encontrar culpados. Vamos deixar de nos apontarmos. Vamos olhar para o passado como um instrumento de aprendizagem, para sabermos o que devemos corrigir de fato, onde estiveram as nossas lacunas e incidir sobre essas. Vamos olhar para o passado para saber onde estão as nossas forças, para a partir delas manter e multiplicar. E foi este espírito que nós levamos do Conselho de Ministros para o Comitê, ou do Governo, para o Comitê Executivo de Coordenação. Passado é apenas uma referência. O importante é o presente e é o futuro. E da mesma maneira que hoje, pouco importa estar a discutir o que aconteceu para trás, o que devíamos ter feito, o que não fizemos. O que importa agora é o presente. O que vamos fazer? O que vamos continuar a fazer? O que temos que fazer para a frente? Para o quê? Continuarmos a consolidar, para continuarmos a estar neste caminho excelente que o povo moçambicano merece. Professor, o que pode dizer àqueles críticos moçambicanos em relação às exigências que a banca passou a fazer? Diz-se mesmo que há exigências bastante excessivas, cria-se desconforto em muitos, que os procedimentos podiam ser simplificados e evitar que aquilo que é a obrigação de cumprimento rigoroso das normas acontecer com um certo desconforto. O que o professor pode dizer a esses críticos, se é que podemos designar assim? Eu penso que toda a crítica é positiva, mesmo a crítica negativa, porque a crítica traz-nos um elemento central que é a reflexão. É a capacidade, quando és criticado, deves ter a humildade de fazer um exercício de reflexão. Ora, quando a gente faz um exercício de reflexão, a gente aprende.
individualmente, coletivamente, institucionalmente. Então, o que eu posso dizer é agradecer a todos. Se fosse eu na posição, era agradecer aos críticos, a todos eles, que continuem a criticar. Porque essa crítica é necessária para nós também sairmos da zona do conforto. Mas, por outro lado, também teria, humildemente, que dizer que ou querem uma sociedade justa, ou querem uma sociedade livre de questões, então deixem as instituições trabalhar, deixem fazer o que têm que fazer, porque se não fizerem, vão se fragilizar relativamente a outros compromissos, a outras situações. Então eu acho que está bem. Não é? Estão bem os que aplicaram e estão bem os que criticam. E estão bem aqueles que têm a capacidade reflexiva de pensar sobre a crítica e transformá-la numa ação, num desafio. Então eu, para mim, não... acho muito bem, eu vejo quando nós iniciamos 2022, não é? Moçambique não vai sair da lista cinzenta. Moçambique não vai sair. Quer dizer, Falta autoestima em nós. o discurso de ceticismo imperou. Mas a vitória silenciosa, o trabalho, também triunfou. Mas ambos eram necessários. Ambos eram necessários exatamente pela relação reflexiva. Professor, na sua opinião, havia alguma razão para este cepticismo exacerbado? Não sei. Na minha vida acadêmica, absorvi alguns conceitos que os traduzo na minha vida pessoal. Por exemplo, um deles é o estoicismo, não é? De Marco Aurélio, Sêneca, não é? Então, aqui no estoicismo, a grande lição é que tu só controlas aquilo que está dentro de ti. O que está fora, tu não controlas. E, por outro lado, a grande lição estoica é que, quando tu ouves a crítica, não é o que te está a criticar que produz o impacto dela. É a forma como tu interpretas essa crítica, não é? Porque se o outro criticar e tu interpretares que aquela crítica é descabida, ela não provoca nenhum impacto sobre ti. Pelo contrário, naquilo que ela for positiva, vai ajudar-te no teu crescimento humano. Por isso são questões que respeito a opinião de cada um, respeito os ceticismos que uns tinham, não é? Mas a grande questão de fundo, em particular no Comitê Executivo de Coordenação, liderado pela minha pessoa, com uma equipa brilhante de 4 colaboradores, não é? Não sei se eles acreditavam no estoicismo ou não, mas a verdade é que o estoicismo lhes foi implementado indiretamente para conduzirmos o nosso trabalho e a nossa maneira de estar. Imediatamente a seguir ao anúncio da retirada de Moçambique da lista cinzenta do Gafi, a Angola não perdeu tempo, veio a público dizer que era aprender de Moçambique. Eu gostava de ouvir o seu comentário. Mas isso é normal. Nós próprios, Moçambique, aprendemos de outras experiências. Nós, essa equipa que eu estou a dizer brilhante, não é? Composta pela doutora Otávia, Binete, Cati Jali, Hilário Macuacua, Jorge Chicamba, a que eu chamo os 4 mosquiteiros, perdemos durante 2, 3 meses só a ler documentos. E fomos lendo ao longo do tempo. Mais do que isso, tivemos a assistência técnica de vários consultores que nos trouxeram experiências. Tivemos assistência técnica do ESMALAG, não é? Tivemos assistência técnica de especialistas da região, do mundo. Então, eu penso que aprender é um elemento que todos nós devíamos ter como nossa primeira missão. Até irmos para a cova, devíamos sempre aprender. Mas, sobretudo, com humildade. A humildade é uma virtude. Sobretudo com humildade. E, sobretudo, sabendo reconhecer o trabalho de cada um. Por isso, eu não ouvi essa notícia, mas se ela circulou,
eu felicito a Angola, não por querer ter essa troca de experiência, porque esse é o que tem que ser, é o que deve ser, mas pela humildade de assim aceitar. Professor, vamos ser justos para consigo. Como é que se sentiu quando foi convidado a liderar este processo? Olha, foi muito complicado. Eu estava no programa de aceleração econômica por mandato do Sistema de Administração da Justiça, representando o venerando juiz presidente do Tribunal Supremo. Ou seja, eu era responsável pelas medidas 15 e 16 do Programa de Aceleração Econômica. E confesso que fiquei muito, muito honrado, porque fizemos um trabalho pacífico, calmo, com as magistraturas. Quer dizer, foi uma experiência muitíssimo boa, liderados pela Maíta, antiga ministra do governo. A senhora Augusta Maíta. Augusta Maíta era a nossa chefe, uma excelente liderança, não é? Com colegas maravilhosos, como João Macaringue. Éramos uma família. O Fábio Scala, o Pedro, o Gustavo. Éramos uma família, não é? Éramos uma equipa pequena, dialogante e cooperativa, não é? Até que Sua Excelência, o Ministro da Economia e Finanças, de então, Ernesto Marques Tonella, me chama ao gabinete dele. Então diz, olha, agora tenho uma missão para ti. O país, estou a vir de uma reunião na presidência, o país entrou na lista 60, eu é que estou a coordenar, foi-me dada a missão a mim de coordenar. O primeiro comitê executivo de coordenação foi dirigido pelo ministro Marques Tonella, era ele o líder. Foi quando ele me foi chamar e disse, bom, eu tenho muitas outras atividades e confio em ti para me representares. Então é quando ele faz o despacho de delegação de competências. Não precisou de ficar à espera da sua reação? Não, não me deu possibilidade para isso. Mas quando eu voltei, nem voltei ao escritório nesse dia, fui para casa e a minha reflexão foi, mãe do céu, este é um caminho muito sinuoso. Isto é o mesmo que caminhar entre lâminas, porque não se pode falhar aqui. Não se pode falhar enquanto resultado de missão e também não se pode falhar enquanto coordenação do setor, da equipa propriamente dita, e não se pode falhar na relação com os demais setores. E não se pode falhar com os parceiros, com as alianças que são necessárias para fortificar o sistema. Então, olha, mais do que alegria, que é o que eu deveria ter sentido na altura, foi muita preocupação. E até diria medo. Não é excesso de modéstia do lado do professor? Não é, porque é complexo. O Comitê Executivo passaria a coordenar 18 instituições, cada uma com as suas especificidades, cada uma com as suas grandezas, cada uma com pessoas distintas, com sentimentos distintos. Não é modéstia, não é humildade. Esta é a pura verdade, foi medo. Foi caminhar, é como se caminhasse entre lágrimas. Porque o mínimo de escudo, o pé corta. O mau relacionamento. Quer dizer, se a tua atitude e a atitude da tua equipa não fosse não de gerir, porque aqui nós não gerimos apenas um processo técnico. Nós gerimos mais do que um processo técnico. Gerimos um conjunto da capacidade de nós nos interrelacionarmos com as pessoas. Mas, por outro lado, tínhamos que responder a esse processo. Então, eu vou dizer com muita sinceridade,
Mais do que alegria, foi tristeza, foi preocupação, foi muita apreensão. Foi dizer, mas vamos chegar ali à frente? Vamos chegar? Só que a resposta era uma: tinhas que chegar. Então, houve um exercício muito grande, interno, e toda uma vida e rotina que eu tive que mudar em mim próprio. Tive que ler mais estoicismo. E mesmo assim, às vezes, pergunto aos meus colegas, quando as coisas iam, eu quase que ia à lua, esquecia-me das lições estoicas. Registra algum momento mau durante este processo que pode partilhar? Não, eu sempre tenho por característica, não é, guardar apenas as coisas boas. As coisas más que fiquem para aqueles, porque as pessoas que fazem as coisas más têm consciência. Se não a têm, paciência. Tem consciência e tem objetivo também. Sim, sabem, que façam. O importante é eu não ser igual a eles. Explico porquê. Porque eu faço as coisas com amor. E no amor não cabe esse tipo de atitude. Por isso não tenho tempo, não quero dedicar em nenhum momento, distrair-me e sair do foco daquilo que são os meus princípios morais da minha vida e distrair-me daquilo que é o foco e a missão que me foi incumbida para cumprir. Terá passado por algum momento em que perdeu o sono, chegou a perder sono? Agora, daqui a 50 anos, podemos voltar a fazer a entrevista, já lhe posso dizer que, olha, ali havia aquilo, os chamados bastidores do caminho. Todos temos. Todos temos. Ninguém está isento, mesmo nas nossas vidas. Outra vez, vamos ser justos para consigo, professor. O nosso fundo de tempo está esgotado. Para terminar mesmo. Para terminar, quero reiterar o agradecimento à Sua Excelência, o Presidente da República, ao seu governo, à Sua Excelência, a Primeira-Ministra, enquanto líder do Comitê de Alto Nível, a Sua Excelência Ministra das Finanças, enquanto tutela e coordenação executiva pelos imensos conselhos deu, pelas imensas orientações que me deu, a todos os colegas pontos focais das diversas instituições, equipas técnicas, à sociedade civil, aos órgãos de comunicação social, à Ordem de Advogados de Moçambique, ao CAN, ao povo moçambicano, não é, por terem permitido que o país chegasse a este momento de glória. Celebremos com reflexão. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Luís Cezaril, pela disponibilidade para nos explicar ou para ajudar a explicar os contornos que levaram o país a ser finalmente, ao fim de 13 anos, retirado da lista cinzenta do GAFI. Foi um exercício que implicou muita coisa, envolvendo quase todos os moçambicanos. O professor Luís Cezaril foi o nosso convidado para estes 2 dedos de conversa que acontece na sequência da retirada do país durante este mês de outubro, que caminha lá para o fim. Da retirada do país, dizia eu, da lista cinzenta do GAFI, o que teve os seus custos. Por outro lado, com a decisão final tomada, o país volta a recuperar aquilo que é a sua reputação, de forma particular, no que diz respeito, portanto, ao panorama internacional. Obrigado pela escolha, continue ligado a nós e fique bem.